pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Cone Sugar. Eu sou a chefe Thalita, eu sou chefe de confeitaria e chocolataria, essa é a minha especialidade. Tenho uma empresa, já trabalho com festas, casamentos, festas de aniversário há quase 10 anos. Só que dessa vez eu tô com uma novidade muito legal para vocês. Mais uma vez é um prazer estar aqui, dividindo o conhecimento com vocês. Como vocês sabem, no ano passado eu trouxe uma palestra sobre empreendedorismo. Dicas de fácil venda, produção, como se estabelece uma empresa. E espero que tenha sido útil esse conteúdo para vocês, porque esse ano eu vou trazer mais novidades. E essa novidade, na verdade, está incorporando ao meu dia a dia a minha nova forma de fazer as coisas dentro da minha empresa. O que aconteceu? Vou dividir com vocês um pouquinho dessa história. Algum tempo atrás, alguns clientes começaram a me pedir doces muito específicos. Thalita, o meu filho não pode comer leite, desenvolve um docinho pra mim? Ou então, eu vou fazer um casamento, mas eu tenho uma tia que não pode com açúcar. Será que você pode fazer um docinho sem açúcar? E aos poucos eu fui percebendo que havia ali uma necessidade desses clientes. Eu não sei se vocês se recordam, no ano passado eu falei sobre a empresa atender os sonhos das pessoas, que é o que a gente faz como empreendedor. E aí isso começou também a se encaixar no meu dia a dia. As pessoas tinham um sonho, tinham uma necessidade que a minha confeitaria tradicional não conseguia alcançar. Então eu comecei a pesquisar, procurar novas receitas, novas formas de fazer as mesmas coisas. E aos poucos eu fui me apaixonando pelas alternativas da confeitaria funcional, da confeitaria inclusiva. Olha só que interessante, se as pessoas têm um sonho de comer um doce, como que nós que trabalhamos com doces, com bolos, com sonhos, não vamos atender? E foi aí que eu comecei a descobrir um mercado totalmente novo. E não só isso, não só para atender os clientes, eu comecei a perceber em mim mesma a necessidade de consumir produtos mais saudáveis, mais funcionais, que fariam melhor a minha saúde, que trariam muitos benefícios para mim. E aí eu fui cada vez mais me apaixonando e trazendo receitas novas. E é isso que eu trouxe para vocês hoje, uma trufa funcional. Na verdade eu vou fazer duas receitas que são super fáceis. Não só elas servem para você consumir na sua casa, mas principalmente como uma alternativa de venda para esses clientes que não podem consumir leite ou que não podem consumir açúcar ou algum outro ingrediente. É uma trufa totalmente funcional, vegana, sem derivados animais e muito, prometo, muito gostosa. A primeira receita que eu vou trazer é uma receita incrível, é a base de tâmaras, mas na verdade eu costumo dizer que ela é uma trufa de pimenta caiena com cranberry, que é aquela frutinha, não sei se vocês conhecem, uma frutinha antioxidante maravilhosa. Depois eu vou dar a substituição, calma, fica tranquilo. Aos poucos nós vamos falando todas. Vamos aos ingredientes? 200 gramas de tâmara, 100 gramas de chocolate meio amargo derretido, 20 gramas de óleo de coco, 10 gramas de cacau em pó 100%, uma pitada de sal, 10 gotas de adoçante, uma pitada de canela, uma pitada de pimenta caiena em pó, uma colher de sopa de essência de baunilha e 30 gramas de cranberry picado. Bem, o primeiro ingrediente que nós vamos trabalhar é a tâmara. Ela às vezes assim não é muito bonita, mas certamente ela é muito saborosa e traz toda a doçura que a gente precisa numa trufa sem açúcar. Nós vamos pegar ela seca, tá? Normalmente você compra ela em empórios, casas de produtos naturais. E vamos hidratar com água morna, não precisa ser água fervendo. Coloca num potinho, hidrata com água morna, até cobrir todas as tâmaras. Pode deixar uns 15 minutinhos e ela vai absorver um pouco dessa água. Depois que as tâmaras estiverem hidratadas, é só descartar a água. Não precisa tirar com a peneira, o máximo que der. É bom não ficar muita água, tá? Deixa ela mais sequinha, mas assim, úmida, não tem problema. Nós vamos precisar de um processador de alimentos. Dá pra fazer na mão, mas ela não fica com a massa tão homogênea e lisa, se você não tiver um processador. Pode tentar um liquidificador também, não tem problema, mas o ideal realmente é o processador com essas lâminas, tá bom? Coloque as tâmaras no processador. Vamos lá. As tâmaras são alimentos extremamente ricos em vitaminas, fibras, cheia de antioxidante, elas são ótimas para fortalecer os ossos, são alimentos incríveis. Então,
Dizem que no Oriente Médio tudo eles comem tâmara, né? 2, 3 vezes por dia. Vou encaixar aqui. Que a saúde deles é de ferro, então a tâmara vai contribuir com isso. Aliás, essa trufa ela é ótima como um pré-treino, tá? Ela não só é uma trufinha para matar aquela vontade de doce para quem tá de dieta, mas também como um pré-treino, porque ela é super energética, até mesmo por causa da pimenta. Vou dar uma primeira processada para desfazer um pouquinho das fibras dela. Só um pouquinho. É uma trufa super rapidinho. Ainda não é a hora de fazer a massa, é só para soltar um pouquinho as principais fibras e a gente começar a acrescentar os próximos ingredientes, tá bom? Vocês vão ver, vai ficar uma massa bem lisinha. Bem, as tâmaras já nesse ponto é hora do chocolate, só que eu tenho uma parte importante para fazer aqui. Eu particularmente uso um chocolate que é sem açúcar, tá? É um chocolate zero açúcar. A maioria dos chocolates que vocês encontram à venda nas lojas de confeitaria, em geral contém açúcar. Então, se você quer que a sua trufa seja um produto final totalmente sem açúcar, procure um chocolate que seja diet, ou seja, sem açúcar, adoçado à base de adoçantes, ou até mesmo um chocolate 100%, tá? Já existem alguns fornecedores no mercado, daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas. Por quê? O chocolate 70% ou 80%, ele é composto da massa de cacau, nesse 70%, nesse 80%, e o restante, esses 20%, 30% que sobram, é açúcar e manteiga de cacau. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso, porque em geral esse açúcar é um açúcar refinado. Então se a intenção é fazer uma trufa para uma pessoa que tem restrição desse tipo de alimento, então não é indicado esse chocolate, então fica atento. Mas se o teu público aceita um chocolate 70%, não tem problema, mas desde que você indique no rótulo ou na venda que você usou um chocolate 70% que inclui açúcar. Tenho mais uma dica sobre o chocolate, o derretimento. Também vou falar um pouquinho mais pra frente, na hora que a gente for dar os banhos nas trufas, mas a forma correta de derreter o chocolate, seja o branco, o ao leite ou o amargo, é ou no micro-ondas ou no banho-maria. Se você optar pelo micro-ondas, use um vidrinho como esse, um balde de vidro, e derreta de 30 em 30 segundos. Tira do micro-ondas, mexe um pouquinho, coloca de novo, mais 30 segundos. Se precisar, baixa a potência do micro-ondas se ele for muito forte, porque senão corre o risco de queimar o chocolate. O ideal no chocolate é chegar até 40 graus, para não queimar a manteiga de cacau, que é muito sensível. Nessa trufa também é importante usar chocolate nobre, não aqueles chocolates tipo cobertura, porque o gosto é mais palatável, é mais saboroso e também muito mais saudável, tá? Então, chegamos à hora do chocolate, que é a hora delícia da trufa. Quanto melhor a qualidade do chocolate, melhor o resultado final da sua trufinha, tá bom? Agora eu vou acrescentar o cacau em pó. É importante também que o cacau seja 100%. Pode ser o alcalino, pode ser o cacau normal, importado, nacional, desde que não tenha açúcar também, tá bom? Esse aqui que eu uso é bem forte e ele dá um gosto assim, bem presente do cacau. Vou bater um pouquinho, agora sim vai virar aquela massa bem lisa que a gente quer. Abre um pouquinho, mexe sua massa. Agora é hora de colocar o restante dos ingredientes. O óleo de coco. Ah, interessante, aqui em São Paulo que é mais frio, o óleo de coco fica nessa textura de pomada. Mas aí conforme você tá num lugar mais quente, em geral ele fica realmente um óleo líquido. Mas não faz diferença, coloca a mesma quantidade que tá na receita, mesmo ele estando líquido ou assim pomada, tá bom? Não tem problema. Essência de baunilha. Uma pitadinha de sal. O sal é sempre bom para quebrar o doce na confeitaria. Então, tudo a gente coloca uma pitadinha de sal. A canela, que é também energético, além de dar um super sabor. A pimenta caiena. Dá para usar outros tipos de pimenta, mas eu indico a caiena, porque ela tem um sabor mais delicado, se é que se pode dizer assim, de todas as pimentas disponíveis, e ela já é em pozinho. A pimenta você vai ter que escolher de acordo com o seu público. Eu fiz uma pesquisa com os meus clientes, com os meus consumidores, e eles preferem que fique um pouco mais apimentada. Porque quem gosta de pimenta
quer sentir o gosto, quer sentir o sabor. A pimenta é a queridinha de algumas pessoas, né? Então, quem gosta de pimenta, gosta que realmente esteja com esse sabor. Além disso, ela ajuda na digestão, é termogênica, ajuda aí o metabolismo a funcionar com uma velocidade maior. Então, é um perfeito pré-treino, tá bom? Além de ser muito saborosa. Então, a pitadinha vai depender da sua clientela. Fica a gosto do freguês. Mais um detalhezinho que aí também fica de acordo com o público de vocês. A gente pode aumentar a doçura dessa trufa usando algumas gotas de adoçante líquido, tá? Pode ser o stevia, pode ser os de sucralose, aquele que você tiver na sua casa. Mas isso vai depender do resultado final da sua massa, do chocolate que você usou. Se você usou, por exemplo, o 100% chocolate, com certeza vai precisar de um pouco de adoçante. Se você usar o 70%, talvez não precise de tanto. Então é melhor esperar um pouquinho, ver o resultado final da massa e aí você corrige com gotinhas de adoçante para ficar de uma forma que você se agrade do sabor, tá bom? Esse é o ponto da trufa, tá bom? Nós vamos retirar ela aqui do processador e vamos deixar ela descansar por 1 hora, em temperatura ambiente, antes de fazer bolinhas. Nossa massa tá pronta e linda, ela fica assim, nesse ponto. Você coloca então numa forma de vidro para ela descansar. Ela é uma massa firme e vai ficar perfeita para fazer as bolinhas. Aí a gente adiciona o cranberry picadinho, seco mesmo. Ai, tá, aqui é difícil de achar cranberry, o que eu posso colocar? Pode colocar pedacinho de damasco, pode colocar muitas coisas. A vantagem do cranberry é que ele tem muito antioxidante, ele combate radicais livres, ele tem uma funcionalidade muito grande e até um apelo comercial, né? Você fala que tá fazendo uma trufa com cranberry, é um diferencial muito grande. As mulheres que levam essa vida funcional, que levam essa vida saudável, sabem o quanto ele é bom. Mas se você realmente não encontrar, substitui por alguma outra frutinha meio azedinha assim, pedacinho de damasco, pode ser uma uva passa, essas frutas secas, tá? Não pode colocar nada úmido na trufa, porque senão ela corre o risco de mofar até o cliente poder comer, tá bom? Então não esquece, coloca alguma frutinha assim sequinha. Misturou e deixa a massa descansar por um período até a hora de enrolar. Enquanto a nossa massa descansa um pouquinho, e antes de eu fazer a próxima receita, eu vou dar alguns pareceres que eu tenho sentido em relação ao mercado funcional. Bem, eu comecei mais ou menos a pesquisar, como eu disse para vocês, tem uns 2 anos que eu comecei a pesquisar esse mercado e ver realmente que é um nicho muito crescente e muito interessante. Mas às vezes você vai falar, Thalita, eu não pretendo fazer só confeitaria funcional, ou aqui no meu mercado, na minha clientela, ainda não tem essa demanda. Mas mesmo assim, já é uma ideia que você pode começar a oferecer para os seus clientes, para os seus amigos, para a sua roda social. É um doce, você não precisa largar a confeitaria tradicional, os bolos que você já faz, os docinhos de festa, mas você pode agregar. Então comece a oferecer, olha, além dos brigadeiros que eu já faço, gourmet, os brigadeiros de festinha, eu estou com uma linha de trufas, que é sem açúcar, totalmente sem leite. Procura aí na sua região consultórios médicos, nutricionistas e comece a oferecer também. É uma forma de você ampliar a gama de produtos que você já faz. É uma coisa muito interessante. Eu sei, acho que eu vivo isso na pele, a maioria de vocês também, que a gente vive da confeitaria. Muitos de nós entrou na confeitaria por um hobby, por uma paixão, mas aquilo se tornou a nossa principal fonte de renda. Então, cada vez mais você tem que trazer novidades. Não é só na apresentação do produto, mas também nas receitas, nos ingredientes e nos conteúdos. Deixa eu falar para vocês um pouquinho do mercado, como eu enxergo esse mercado hoje. Esse mercado fitness, ele é bem segmentado e aí você vai ter que se encontrar dentro dele, ver mais ou menos qual é o nicho que você pretende atuar e adequar essa receita, por exemplo, de trufa ou alguma outra a esse mercado. Então a gente tem o mercado fitness em geral, que é o mercado de academia, que é o mercado de pessoas que procuram se alimentar melhor e estão bastante preocupados, por exemplo, com o consumo de proteínas, com o consumo
de pastas de amendoim. Então esse é um mercado que eu chamo aí de mercado maromba. Então quanto mais você adaptar para esse mercado, mais você vai crescer ali dentro. Então, por exemplo, os chocolates, os doces que você já trabalha normal, os brigadeiros, é facinho de adaptar. Os ovos de Páscoa, os chocolates, acrescenta aí um whey protein, uma proteína, acrescenta uma pasta de amendoim e já meio que é suficiente para esse mercado. Aí a gente tem o mercado que é o que a gente chama de baixo consumo de carboidrato, o mercado low carb. Esse mercado já é mais exigente. Você vai ter que adaptar realmente as receitas, tirando totalmente o açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar de coco e usando apenas os adoçantes que eles aceitam nesse tipo de dieta. No meu curso de trufas online, que é um curso completo, eu explico direitinho as necessidades de cada um deles. E eu tenho também na minha página um e-book sobre os adoçantes, sobre os ingredientes que você pode usar. Essa trufa, por exemplo, essa é a próxima, são trufas que se encaixam na filosofia low carb, então você pode vender como low carb também. Além disso, esse mercado tem uma terceira vertente, que é o mercado vegano ou vegetariano, que são doces que não utilizam derivados animais, nem leite animal, nem ovos, e nem mel, nem nenhum tipo. E aí também esse mercado você pode fazer a venda dessas trufas. Então realmente vai depender de onde você quer trabalhar, qual é o grupo que você encontrou. Ah, vou trabalhar só em academia. Então dá para você trabalhar com mais itens, ou eu vou para um mercado mais restrito. Então escolhe um nicho e trabalha nele. É isso. Então é um mercado que está crescendo muito a cada vez mais, tanto aí o fitness, quanto o low carb, quanto o mercado vegano. Em qualquer um que você escolher, pode ter certeza que suas vendas vão aumentar. E não só isso, pelo menos comigo acontece da seguinte forma. Às vezes eu vendo um produto tradicional e ofereço o meu produto fitness e faço a venda casada. Ou então, eventualmente, alguém que é sempre um consumidor dessas trufas fitness vai fazer a festa de aniversário e precisa de um bolo normal, já sabe que o meu produto é de confiança, já sabe que ele vai encontrar um produto de qualidade e também já encomenda de mim. Então, uma confeitaria puxa a outra e as duas trabalham juntos para gerar aí a nossa rentabilidade. Agora a nossa segunda receitinha. O processo é o mesmo, então eu vou fazer essa aqui um pouquinho mais rápido. 350 gramas de damasco seco, 20 gramas de xilitol, 150 gramas de farinha de amêndoas, 30 gramas de leite de biomassa de banana verde em pó, 50 gramas de leite de coco, uma colher de chá de essência de amêndoas. Essa trufa é uma trufa de damasco com amêndoas. Ela é assim, além dela ser super chique, super nobre, ela também é muito funcional. O damasco é super rico em potássio. Além disso, ele ajuda a fortalecer os ossos, ele ajuda a evitar problemas de visão. Ele é uma frutinha super completa, rico em vitaminas e também sacia a vontade de comer docinho. Ah, aqui, gente, eu fiz o mesmo processo que eu fiz com a tâmara. A gente hidratou em água morna, deixa a aguinha começar a formar aquelas bolhazinhas, cobre o damasco seco com água por 15 minutinhos e depois escorre. Pode usar ele morninho aqui, o meu já tá frio, mas é isso, olha como ele fica mais maciozinho. Isso vai facilitar bastante o processo de trituração da frutinha. Mesmo processo também. Vamos primeiro colocar o damasco e deixar ele dar uma leve picadinha. Bem rapidinho. Ficou alguns pedacinhos assim, já podemos colocar farinha de amêndoa. Se você não encontrar farinha de amêndoa na sua região, você pode comprar a amêndoa inteira e fazer uma farinha, que é também triturar a amêndoa já tostadinha nesse processador até ela virar essa farofinha, tá? Pode fazer em casa, não tem problema. Não precisa ser a farinha de amêndoa normal. Já pronta. O ideal é que você tire a pelinha antes, para ela ficar assim branquinha. Coloca também o leite de coco. Este daqui é um leite de coco feito a partir do leite de coco em pó. Eu compro ele em pó, nesse fornecedor que eu compro todas as coisas, até quero indicar para vocês.
e agradecer o patrocínio deles, é Ingredientes Online. Você compra todos os ingredientes que eu estou usando nessas receitas e até outros pelo site deles, eles entregam em até 2 dias para todo o Brasil e tem tudo isso e mais um pouco. Então vocês podem entrar em contato. Esse aqui, então, como eu falei, é um leite de coco em pó. Eu acho mais saboroso, mas se você não encontrar, pode usar o leite de coco de garrafa que vende na sua região ou fazer um leite de coco natural, que também é maravilhoso. O leite de coco é vida, né? Então vamos colocar o leite de coco já hidratado, só para dar uma liga mesmo. E processa a nossa massa. Vai ficar mais ou menos com a mesma textura da anterior. E vai até desenvolver. Quando chegar mais ou menos nessa textura, vou mostrar pra vocês. Nessa receita de hoje eu estou usando um adoçante chamado eritritol. Ele é primo do xilitol, são esses adoçantes de nova geração que o pessoal das dietas de baixo carboidrato dá preferência, tá? De novo, como eu havia explicado, o uso desse adoçante vai de acordo com o seu público e também com a faixa de preço que você consegue aplicar na venda dessa trufa. Então, por exemplo, como ele é mais caro, se você vai trabalhar um público que de repente não é o de low carb, você pode usar a sucralose, pode usar aquele adoçante em pó culinário, até mesmo, como eu havia falado, as gotinhas de adoçante, tá? Eu também tenho um e-book na minha página sobre adoçantes. Lá eu falo sobre as diferenças de todos os adoçantes utilizados na confeitaria, desde o açúcar refinado, que é o branco comum, o açúcar demerara, o açúcar orgânico, o açúcar de coco, mel, melado e os adoçantes polióis, xilitol, eritritol, o stevia, o maltitol, todos eles. Eu tenho um e-book que você pode baixar para entender melhor. Vamos colocar o adoçante. De novo, gente, esse aqui também você encontra no site da Ingredientes Online, tá? Lá tem tudo. Outro detalhe, se você achar que a massa não está processando direito, pode colocar meio copinho de água ou quanto você achar que precisa para ela ficar nessa textura. Não tem problema, água em temperatura ambiente, porque às vezes ou a farinha está muito seca ou o damasco não hidratou o suficiente. Então, se não ficar com essa textura, coloca um pouquinho de água. E de repente, se passar, ficou muito molinho, aí você corrige talvez de novo com um pouquinho de farinha de amêndoas, tá bom? É uma massa que você vai sentindo. Essa é uma receita base, mas você vai adaptar aí para as condições de temperatura, de umidade da região onde você está. Vamos colocar a essência de amêndoas também a gosto do cliente, eu gosto bastante. Então você pode... Eu vou dar uma exageradinha aqui, mas na receita tá uma colher de sopa, mas aí você, uma colher de chá, mas aí você pode colocar mais de acordo com o seu gosto. E vou colocar um ingrediente que é opcional, mas é uma novidade muito legal, que é o leite de biomassa, que também vende em pó, é a biomassa de banana verde. Ela é amido resistente, então ela auxilia o organismo assim com fibras, ela é fantástica, ela tá super na moda. Essa também não é tão fácil de encontrar, então por isso que eu coloquei opcional. Outras coisas que você pode colocar na trufa para deixar elas mais funcionais ainda, como pré-treino, aí vai de acordo com você. Dá para colocar guaraná em pó, ginseng, maca peruana, tem diversos pós que os produtos são desidratados, então gengibre, que tem características funcionais muito específicas. Então pesquisa, dá uma olhada, também na minha apostila eu coloco alguns ingredientes desse tipo, e aí você dá as pitadinhas aí na sua trufa para deixar de acordo com a sua carinha, com o perfil que você quer atingir. O legal da biomassa, se você não tiver em pó, você pode usar aquela biomassa da polpa mesmo, orgânica, é que ela ajuda a equilibrar os índices glicêmicos dessa trufa. Ou seja, o damasco, a amêndoas, eles têm um índice glicêmico mais alto e eles têm mais caloria, vamos dizer assim. A banana, como ela ajuda o metabolismo, o intestino e a digestão, a trufa se equilibra, se equivale. Então, você iguala as propriedades nutritivas da trufa, compensando aí o excesso de calorias. Vamos terminar de processar nossa massinha. Se o processador
processador não conseguir homogeneizar a massa toda, você também pode mexer com o pão duro aqui, com a espátula, não tem problema nenhum, tá? Também para não perder o ponto, senão se você for acrescentando muita água, vai ficar muito mole, vai perder o ponto. Então esse ponto aqui tá ideal. Pronto, massinhas devidamente lindinhas, descansadas, é hora de enrolar. Para seguir na mesma sequência do fitness, do funcional, vamos untar as mãos antes de enrolar com óleo de coco, porque já faz parte da receita e faz mais sentido dentro do perfil de trabalho que a gente está atuando hoje. Lembrando que, muito importante, não só agora, mas em todo o processo de produção, higienizar bem as mãos, passar álcool, né, limpar as unhas, tudo bonitinho, de acordo com as regras da vigilância sanitária. Obviamente, aqui o que nós estamos fazendo é para efeitos de vídeo. Na sua casa você pode até usar luvas, né? Nós estamos trabalhando de uma forma mais à vontade, porque esse produto não vai ser vendido. Iremos consumir quase tudo, não vai para venda, mas você na sua casa procure se atentar a todas as regras de sanitização para trabalhar com alimento, utilizando toucas, aventais, uma frequência de higienização das mãos. Nós trabalhamos com alimento, é algo muito importante, por dois motivos. Primeiro, porque a confiança da pessoa em adquirir um produto nosso, sabendo que nós tivemos um processo de produção limpo, adequado, coerente. E também porque, para nós como produtores, quanto mais higienização você tiver dos utensílios, das espátulas, maior vai ser a durabilidade do produto final. Então, às vezes, uma trufa que foi feita sem os mesmos rigores de qualidade, ou com a gente falando em cima dela, pode cair uma saliva, ou eventualmente cai um cabelo, ou uma água que não foi fervida, enfim, diminui a durabilidade da trufa, ela pode mofar em poucos dias. Ao passo que se você fizer com todos esses processos bem adequados, a trufa vai durar aí uma semana, 15 dias. Essa de chocolate eu garanto que até 20 dias ela dura, se for feita dentro desses rigores de qualidade, tá bom? O bom é que além de trabalhar com coisinhas saudáveis, a gente já hidrata as mãos. Essa é a trufinha de damasco. Lá na minha confeitaria, nós pesamos as trufinhas, tá? A gente pesa em média com 17 gramas, 15 gramas, depende do tamanho que você quer dar. Aqui eu vou fazer uns trufões para ficar mais bonito no vídeo. Vou pegar minha bandejinha. É bom que aí fica tudo igual, padroniza. É muito importante a padronização, primeiro por uma questão de custo, né? A gente nunca vai acertar na mão exatamente a mesma medida. Ao passo que na balança, você sempre vai ter uma trufa que tem o mesmo custo unitário, porque todas estão com 17 gramas. Além disso, o cliente também se acostuma, ele sabe que o tamanho é aquele, ele não fica escolhendo, essa tá maior, essa tá menor. É aquele o tamanho, e ele sabe que ele vai pagar um valor pela trufinha sempre igual. Vai untando as mãos novamente, se precisar lava as mãos ou a luva. Se você achar que a massa tá muito mole, pode acrescentar um pouquinho mais de farinha de amêndoa para ela ficar mais firminha. Pode colocar na geladeira também depois de enrolada, tá bom? O processo de enrolar a massa também é o mesmo. Unta as mãos no óleo de coco, pesa uma por uma e enrola, não tem segredo. Feitas as bolinhas, você pode deixar descansando ou até colocar na geladeira, mas se você achar que elas já estão firmes o suficiente para banhar, é a hora de banhar. Bem, nós na verdade temos duas opções de acabamento dessas trufas. Se você for vender como trufas ou consumir como trufas, o ideal realmente é banhar no chocolate, até porque deixa a durabilidade dela maior. Ou então, caso você não queira fazer o choque térmico, enfim, você pode finalizar as trufas passando em ingredientes secos. Vou passar uma daqui a pouquinho para vocês olharem, mas a ideia de repente é passar a de damasco numa farinha de amêndoas e a de tâmaras pode ser num nibs de cacau, que é aquele grãozinho de cacau bem trituradinho, ou no cacau em pó, outros acabamentos variados, tá bom? Vocês podem usar a criatividade nesse caso. O chocolate para banho idealmente deveria ser um chocolate nobre, também zero açúcar, para acompanhar a nossa filosofia de um doce zero açúcar. E é o que eu faço na minha confeitaria. Nós damos um banho num chocolate nobre, onde nós executamos o choque térmico e é um chocolate sem açúcar. Aí, novamente, vai depender do seu público
e dos ingredientes que você inseriu na massa. Se você usou chocolate 70%, então na casquinha pode usar o 70% também. O ideal realmente é que seja chocolate mesmo e não aquelas coberturas fracionadas, tá? E aí você vai ter que dar o choque térmico. Eu vou passar um pouquinho da dica aqui, mas a gente também tem aulas específicas sobre choque térmico no chocolate, especialmente o chocolate para dar banho, porque tem algumas dicas importantes aí. Mas basicamente o choque térmico do chocolate significa que você vai derreter ele de 30 em 30 segundos em potência média até o chocolate atingir de 40 a 45 graus. O ideal é o uso de termômetro, tá? Porque só o termômetro dá com precisão exata a temperatura. Chegando em 45, 42 graus, a ideia é que a gente baixe essa temperatura de uma forma rápida e de uma forma homogênea, no movimento circular rápido. Por quê? O chocolate ele é formado por cristais de manteiga de cacau. Essa manteiga de cacau ela é uma gordura muito sensível, ela é uma gordura nobre. Então ela se desestabiliza nessa temperatura. Então a gente precisa fazer com que essa cadeia de átomos da manteiga de cacau volte a ficar firme e durinha novamente. Por isso, muitas vezes, quando você não executa o choque térmico de uma forma eficiente, o chocolate fica mole, derrete na mão. É porque esses cristais beta não voltaram a se solidificar. Então, o choque térmico é muito importante ser feito com precisão. Basicamente, existem dois modos que eu costumo usar na confeitaria porque são mais fáceis. O primeiro deles é o banho-maria invertido. Então a gente derrete o chocolate no micro-ondas e aí depois que ele estiver derretidinho, coloca por fora uma bandejinha com água e gelo e vem com o bowl agitando o chocolate e fazendo com que a temperatura dele abaixe rapidamente. Essa é uma forma muito eficiente, que a gente usa muito lá para temperar grandes quantidades, para dar o choque térmico em grandes quantidades. Outra forma é a adição, onde se derrete 2/3 do chocolate e depois adiciona 1/3 de chocolate cru, vamos dizer, sem derreter. São as duas formas mais básicas, mas também eu tenho uma aula específica sobre isso, tem muitos conteúdos na internet, essa é uma questão à parte. Mas é muito importante fazer o choque térmico de forma correta. Você pode testar o choque térmico utilizando uma costa de uma colher, põe no chocolate, que já está dado o choque, já está dado aí a têmpera, e deixa na geladeira um pouquinho. Se ela ficar certinha, soltada a colher, é porque aquele choque está certo. E aí você pode dar o banho nas suas trufas. Uma dica também para banho de trufas, caso o chocolate esteja muito grosso, você pode adicionar, antes de dar o choque térmico, ou um pouquinho depois, um pouquinho de manteiga de cacau em pó, o famoso micril, ou o óleo de coco também, para deixar ele mais fluido e facilitar a hora do banho das trufinhas, tá? Aproveitando, existe a forma de têmpera do chocolate ou do choque térmico através do pó de micril também, que está sendo bastante difundido na confeitaria atualmente. Eu sempre conto para as minhas alunas que eu não costumo usar, porque na época que a gente começava a dar o choque térmico na confeitaria, eram épocas de Páscoa, épocas que a gente fazia muitos chocolates, e a gente na época utilizava um chocolate que tinha um custo mais acessível. Eu tô falando isso de 10 anos atrás, esses chocolates nobres custavam 13, 15, 17 reais o quilo, e o micril na época custava 90, então não compensava usar o micril. Hoje em dia, que a gente trabalha com chocolates mais caros, mais nobres, vale a pena. Então pesquisa sobre isso também, tira as dúvidas comigo, porque também vale a pena e ele economiza muito tempo na execução. Então é isso, vou dar o banho utilizando o garfinho. Quem não tem esse garfinho, e vende em muitas casas de confeitarias e utilidades domésticas, mas pode usar um garfo normal de cozinha, daí você tira um daqueles dentinhos e dobra para dentro, aí esse garfo vai ficar só para os banhos. Pega o dente do meio do garfo tradicional e puxa ele assim, retira ele do garfo e pode utilizar para dar o banho nas suas trufinhas. Vamos lá? Agora a delícia da vida, banho de chocolate. Coloca a sua trufinha no chocolate, afunda ela um pouquinho, vem com o garfinho, gira e puxa. Limpa o garfinho no canto. Eu tô usando aqui uma tabuinha forrada com plástico para não grudar.
E aí você pode decorar com aquele nibs de cacau que eu havia falado, olha que fofura. Enterra a trufinha, dá uma girada, puxa com o garfo e limpa na lateral. Coloca na tábua, aperta bem o garfo e puxa. Aqui, como eu havia falado, a alternativa para quem não quer finalizar com chocolate, quer de repente fazer um pré-treino em vez de uma trufa. Pode passar ou nos nibs de cacau ou realmente no cacau em pó, numa farinha de amendoim, algo que combine com a trufa. Aqui, olha que lindinho. Enquanto eu vou banhando as trufinhas de damasco, vou dar algumas dicas para vocês de precificação. Isso é muito importante. O que você vai fazer na sua casa? Primeira coisa, antes de você colocar um preço em qualquer produto, seja trufa, brigadeiro, o que você for fazer, você tem que fazer primeiro uma receita teste e fazer a ficha técnica. A ficha técnica é uma fichinha, pode ser no Excel, no Word ou num caderninho à mão, onde você vai colocar todos os ingredientes que você usou naquela receita em gramas, tá? É importante que não seja em colheres ou outra forma de medida, tem que ser em gramas. Aí você vai colocá-la, por exemplo, que nem a gente usou essa receita. 200 gramas de tâmara, 100 gramas de chocolate. Coloca todos os ingredientes envolvidos. Para cada um dos ingredientes daquela lista, você vai calcular o custo que você pagou em cada grama. Você me pergunta, como é que eu vou calcular o custo de cada grama desse chocolate que entrou? Vou dar uma dica. Por exemplo, vamos dizer que você pagou R$80 no quilo do chocolate. Dividido por 1000 gramas, que é 1 quilo de chocolate. Cada graminha vai custar 0,8. Se eu usei 100 gramas do chocolate na receita, vezes 100. Então, automaticamente, na receita toda, eu usei R$8 de chocolate. A mesma coisa eu vou fazer com a tâmara. Vamos dizer que eu paguei R$40, por exemplo, no quilo da tâmara, dividido por 1000, e usei 0,4 por grama, e usei 200 gramas de tâmara, vezes 200. Então, de tâmara também foi 8. Então, somando o 8 da tâmara, mais o 8 do chocolate e mais um monte de coisinhas aí, vamos dizer que essa receita custou R$18, tá bom? Vamos arredondar. R$18. É meu custo de produto. A este custo de matéria-prima, eu vou adicionar um percentual de 20% de perda. Por quê? Fica muita coisa no bowl, muita coisa se perde na hora de fazer as bolinhas, fica muita coisa no processador, então existe uma perda na hora da produção. Então, R$18 vezes 20%, eu vou ter que calcular aí mais 20 centavos. Então, 18 mais 0,20, R$18,20 é o meu preço de matéria-prima. Lembrando que no custo de matéria-prima envolvida, você também tem que calcular o chocolate do banho ou as farinhas que você vai usar para envolver a trufa. Em média, uma trufa dessa utiliza aí 7 a 8 gramas de chocolate para o banho, mais a perda, tá bom? A esse número que nós tiramos, vamos dizer 18,2, você vai multiplicar por 3. O que são esses fatores? O fator número 1 é o seu custo de produção. O gás, a energia do micro-ondas, a louça, a água, o detergente, os produtos de limpeza, são esses custos de produção. O segundo fator é o custo de mão de obra. Hoje pode ser que você faça essas trufas sozinha, mas amanhã, conforme o seu volume aumentar, ou seus brigadeiros, enfim, tudo que você faz, você possivelmente vai precisar de um assistente ou de alguém para te ajudar, ou de repente a sua mãe, como eu faço, né? Alguém custa essa mão de obra. Essa mão de obra tem um custo e ela não pode ser ignorada na hora da composição do preço, mesmo que você trabalhe sozinho, tá? Porque você tem que pensar realmente na expansão do seu volume. Então, esse segundo fator é a mão de obra.
E o terceiro é o lucro. Então, 18,20 é o custo do material envolvido com uma eventual perda. Nós vamos multiplicar por 3, que são aqueles fatores de lucro, mão de obra e custos de produção. Então, essa receita vai produzir aí R$ 54,00 de custo de venda, de valor de venda. Vamos dizer que essa receita renda 20 trufas. Cada trufinha tem um valor de venda de R$ 2,73. Só que a nossa trufa ficou uma trufa relativamente grande, ela tem um acabamento especial, ela é diferenciada, então você pode cobrar mais do que isso, mas é no mínimo vezes 3. Mas eu venderia uma trufinha dessa por no mínimo R$ 4,50, R$ 5,50 com o chocolate zero açúcar, tá bom? Se for um chocolate 70, aí pode ser um pouquinho menos. Então, a precificação de venda, considerando essa conta do no mínimo 3 para você ter lucro, vai depender de acordo com o seu público. Então, você sente até onde você pode chegar com esse valor, tá? Lembrando que todos os produtos que são fitness, que são saudáveis, em geral, são um pouquinho mais caros do que os produtos normais. O que é óbvio, porque um açúcar refinado está em média R$ 2,50 o quilo. E o eritritol, o xilitol que a gente usa, tá R$ 50,00 o quilo. Então a diferença é muito gritante. Farinha de amêndoas é cara, então os materiais são caros. Porém, eles agregam outras funcionalidades e saúde ao organismo. Então a pessoa que procura esse tipo de produto já sabe que o valor é um pouquinho mais elevado. E aí, cá entre nós, vamos falar um segredinho aqui. A gente trabalha madrugadas enrolando um monte de trufinhas, um monte de docinhos feitos um por um, artesanais, pintados um por um. Também a gente quer ter o nosso lucro, não é verdade? E eu acredito que esse nicho, esse mercado de confeitaria inclusiva é uma excelente oportunidade, porque ainda não tem muita concorrência, é uma excelente oportunidade para você fazer o seu lucro e agregar no seu faturamento. Falando um pouquinho de embalagem, vocês podem vender ela assim, né, nesse tipo de papelzinho, ou então como um brigadeiro mesmo na forminha, tá? Se vocês forem usar embalagens, aí não se esqueçam de colocar no custo depois da conta feita. Então, por exemplo, paga-se R$ 7,00 um pacotinho com 100, então vai dar aí menos de 0,7 centavos por unidade. Mas você tem que calcular, principalmente se for vender em caixinhas, coloca o valor da caixinha, tá bom? As embalagens não entram no cálculo de precificação, mas elas têm que ser consideradas no final se você usar algo que tem algum valor elevado, principalmente as caixas. Para vender tipo as trufinhas abertas, tipo brigadeiro ou bombom, eu acho que vale a pena dar um charminho aí. Colocar um dourado, uma cor luxo, né? Não sei se vocês conhecem, esse é o borrifador. E a gente coloca aqui os pós metálicos para decoração alimentícia, com um pouquinho de álcool de cereais que evapora rapidinho e não faz mal à saúde. Olha que linda, você pode pintar metade ou inteira. Tá super diferente. Agora as de amêndoas, para diferenciar, vou usar um outro tom. Bem, colegas da confeitaria, eu espero que eu tenha trazido um conteúdo agradável e útil a vocês. Espero que vocês consigam auxiliar aí na renda das suas famílias, consigam atender uma pessoa que tem uma necessidade especial, enfim, que essas trufas levem esse amor, esse carinho que a gente tem pelo que a gente faz. Lembrando que tudo que nós fazemos artesanalmente, seja confeitaria ou qualquer tipo de artesanato, é muito trabalhoso e muitas vezes no meio do caminho a gente pensa em desistir, em largar a mão. Mas se você acha que esse é o seu talento, que esse é o seu objetivo, ora bastante, pede ajuda para Deus, pede direcionamento, que Ele vai te guiar e vai mostrar o caminho certo para você conduzir todas as decisões na sua vida, mas em especial agora estamos falando das decisões profissionais. Ele vai te dar o direcionamento, não perca a fé.
com certeza esse talento, esse dom que você tem veio dele e vai servir para construir um bem maior para você, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Então, não perca fé. Se você tem certeza que esse é o seu chamado, que esse é o seu talento, vai embora e em breve você vai colher muitos frutos bons, tá bom? Espero que essa semente esteja plantada. Siga-me nas redes sociais. A minha empresa de confeitaria fit, faço e venda, chama-se Baranauê Sabores. Lá eu vendo trufas como essas, brownies, bolo no pote, chocolates variados, tudo sem leite, sem açúcar. E eu tô no Instagram com a Baranauê Sabores e também no Facebook e no site. As minhas redes pessoais é Chef Thalita Kitzinger. Aí tem o canal do YouTube com algumas receitas que eu levo na televisão e cada vez mais vou agregar conteúdo para vocês. E o mesmo nome também no Instagram e no Facebook. Me segue, manda mensagem, manda recadinho, tira as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Cone.